No vídeo de hoje eu vou comentar sobre 4 ações. Ações que, de acordo com a minha estratégia, elas estão muito baratas hoje e tem muito potencial de já abrir 2024 entre as mais baratas da bolsa. E se elas estão muito baratas e a minha estratégia é de comprar ações baratas, dá para dizer que elas estão entre as melhores ações da bolsa. É claro, de acordo com o meu método. E saber só quais são essas ações não significa nada. O importante aqui é entender como investir com estratégia. Parece interessante? Comenta aqui qual é para você a melhor ação da bolsa. Disclaimer: melhor ação é um termo bastante interpretativo. Diferentes pessoas têm sua opinião sobre qual é a melhor ação, assim como diferentes pessoas têm sua opinião sobre o que é melhor, churrasco ou sushi. Por isso, de novo, eu vou colocar aqui no contexto da minha estratégia das ações mais baratas da bolsa, que a gente aplica aqui na gestão e na consultoria da carteira dos nossos clientes do Clube do Valor. Primeira ação aqui é a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo. Você conhece bem a Petrobras, não preciso explicar direito o que ela faz, né? A Petrobras é uma das ações de melhor performance em 2023, teve uma boa performance também em 2022 e tem indicadores fundamentalistas, na média, bem descontados. Tudo isso por quê? Porque tem muita incerteza no radar de Petrobras. Toda hora sai uma notícia nova, começa aqui, especulando o fim da era Prates, uma troca de CEO que poderia azedar a relação entre a Petrobras e o mercado. Ou começa aqui, especulando que o plano estratégico de Petrobras poderia frustrar e o que esperar dos dividendos. Enfim, tudo isso contribui para a Petrobras ser uma ação barata. E para mim ela não é barata porque eu acho que as notícias, que o risco não vai acontecer. É barato porque a gente olha apenas para números e os números mostram a Petrobras com um yield de 33,70%, um yield muito alto. Yield de lucro operacional pelo Total Enterprise Value, já falo mais sobre isso. Mas sem antes de mostrar que a Petrobras já estava barata em janeiro de 2023 e na verdade ela entrou na nossa carteira aqui em janeiro de 2022, trazendo um retorno de lá para cá de 168%. E lá atrás eu comprei Petrobras porque o earning yield dela já era alto, sabendo dos riscos, de eleição, ingerência política, enfim. Bom, dito isso, comprei Petrobras porque estava barata e você deve se perguntar, Ramiro, por que ações baratas? E aí eu te digo que está comprovado já na literatura que o investidor que compra uma cesta de ações baratas, ele tem um potencial de retorno maior do que o investidor que compra uma cesta de ações caras. Inclusive, nós aqui no clube fizemos esse teste, colocamos lado a lado as ações mais baratas da bolsa contra as mais caras, e as ações mais baratas trouxeram uma performance muito melhor que as ações mais caras. Só que não fui eu que inventei essa forma de investir. Esse aqui é um fenômeno chamado Value Investing, não de value, mas sim de valor em inglês, que tem vários estudos que atestaram que esse fenômeno existe e persiste com o passar do tempo e em diferentes países. Um desses estudos se chama Contrarian Investment, que mostra esse gráfico, de barras cinzas, que demonstra aí o crescimento do lucro das ações nos últimos 5 anos, até o momento do estudo, mostrando que ações mais caras tinham maior crescimento no lucro e quanto mais baratas fossem as ações, menos elas cresciam seus lucros. E que nos 5 anos seguintes ao estudo, o que aconteceu? A barra cinza escura, quase preta. Houve um fenômeno de regressão à média e as ações mais baratas foram aquelas que viram seus lucros crescerem mais. Se elas estavam baratas e cresceram mais o lucro, na média, essas foram as ações que mais se valorizaram. Enfim, uma ação fica barata por quê? Porque ela é impopular, tem notícias ruins, tem medo, radar no cenário, nas manchetes, e os investidores eles extrapolam essas notícias ruins para um futuro distante. Assim como eles extrapolam um momento bom de ações e notícias boas das outras ações, as mais caras, para um futuro distante, achando que porque tu viu uma árvore crescer bastante nos últimos anos, ela vai seguir crescendo indefinidamente a estratosfera, o que na prática acaba não aconteceu. Enfim, quis mostrar aqui porque investir em ações baratas funciona e agora quero mostrar outra ação barata. Provavelmente vai entrar 2024 como barata, por isso uma das melhores da bolsa e de acordo com a minha estratégia, que é a Unipar. A Unipar é uma empresa bem antiga, fundada em 1969, atua no setor químico e petroquímico, possui 3 unidades produtivas. Não teve uma performance muito boa nos últimos 12 meses ou nesse ano, assim como Petrobras, porém está com indicadores na média mais baixos. Recentemente a empresa reportou o resultado. É uma pequena queda de lucro em relação a 2022. Esse resultado foi bem recebido pelo mercado, foi chamado de trimestre de resiliência comprovada. E teve gente como a BlackRock aumentando a participação nas suas ações. E buenas, atualmente a Unipar está lá entre a lista das ações mais baratas da bolsa, com os novos resultados ela deve seguir lá, então rumo a 2024. Com um earning yield atual de 21,56%. Aliás, não é de hoje que ela está lá nessa lista das ações mais baratas. Ela estava, por exemplo, no ranking de janeiro de 2023, época com um earning yield um pouco maior. Dito isso,
Outra grande pergunta aqui é o que é uma ação barata para mim? Até aqui eu citei 2 ações baratas, te expliquei a tese do porquê ações baratas tendem a vencer ações mais caras. Agora eu te expliquei o que é o tal do earning yield que eu olho. O earning yield o que é? Tu pega o EBIT da empresa, que significa lucros antes de impostos e resultado financeiro. E aí a nossa equipe aqui do clube, para contexto, só eu apareço aqui, tá? Mas somos 98 pessoas aqui no Clube do Valor. Parte dessa equipe dedicada a acompanhar, estudar o mercado, estudar balanço de empresas. Então parte dessa equipe limpa o EBIT, transforma ele em lucro operacional e a gente divide o EBIT pelo Enterprise Value, que é o valor de mercado da empresa, quanto vale uma empresa, mais a dívida líquida dessa empresa. E aí a gente chega num ranking como esse, das 20 ações mais baratas, uma estratégia que a gente testou e mostrou ter um potencial de retorno melhor do que a média e que a gente segue desde 2016 com resultados bastante positivos, seja nos nossos clientes mais antigos, seja aí nos últimos anos. E aqui eu tô vendendo essa estratégia. Vendendo não porque eu quero te convencer que ela é melhor, mas sim porque eu acredito que ela é a melhor. Portanto, eu vou fazer uma de advogado do diabo aqui e mostrar uma desvantagem de investir em ações baratas. Existem uma série de desvantagens, para te falar bem a verdade, uma estratégia perfeita, mas uma das desvantagens que eu acredito é a necessidade de ter convicção, de você entender como a estratégia funciona, por que funciona, comprar ações que são impopulares e que não necessariamente vão subir, vão ter um resultado bom como teve Petrobras. Às vezes elas vão despencar. E nisso é muito importante ter convicção. Joe Greenblatt, no livro Ricos, Sábios e Felizes, numa entrevista que ele deu para o William Green, ele comentou, né, que nenhuma estratégia dá certo o tempo todo e que, abre aspas, uma das coisas mais bonitas do sofrimento que as pessoas têm que suportar nos momentos ruins é que, se isso não ocorresse, todo mundo agiria que nem a gente. E daí ele vai além, falando sobre convicção, abre aspas para ele. A melhor estratégia não é aquela que vai te levar ao rendimento mais alto, e sim uma boa estratégia a qual você possa se ater mesmo em momentos ruins. E o problema é que não é fácil ter convicção, né? Você tem que estudar, tem que entender a estratégia, tem que estar ciente dos riscos. E para isso, eu consigo te ajudar de forma gratuita. Eu escrevi um livro, né, um e-book, explicando passo a passo a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, revelando 10 ações baratas nesse mês. E você pode ter acesso de forma totalmente gratuita, 0800, a esse e-book apertando nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição. E o que a gente faz aqui no clube, muitas vezes, é contatar pessoas que baixaram o material para ajudar essas pessoas a tomarem melhores decisões. Então, fica ligado se por acaso algum número desconhecido te ligar, pode ser a gente aqui. Vamos fazer um follow-up, ver se você entendeu bem a estratégia, vendo como a gente pode te ajudar a investir melhor. Beleza? Então vamos para a terceira ação, ações de código VLID3. Não é a Vale, e sim a Valit, uma empresa que entrega soluções de confiança com inovação e tecnologia de ponta, sendo mais específico a missão de CNH e identidade, por exemplo. Essa é outra empresa com múltiplos na média descontados, né? Um preço por lucro menor do que a média, um EV/EBIT menor do que a média, um dividend yield bom, uma empresa que não tem payout tão grande e que vem tendo uma performance muito boa em 2023. Recentemente ela publicou resultados, vendo o lucro mais do que dobrar no trimestre, e já é tida por alguns como uma anomalia na B3. A Varig ela entrou mais recentemente no nosso ranking das ações mais baratas da Bolsa. Ela não estava desde o início do ano, desde anos anteriores, como Petrobras e Unipar. Ela entrou no mês de fevereiro de 2023, na época com earning yield de 19,55. E olha que maluco, né? As ações dobraram praticamente de lá para cá, saíram de R$ 8,00 para R$ 18,00. E ela continua com earning yield bem alto, 19,83%, na 8ª posição do ranking das ações mais baratas da Bolsa. Por quê? Porque esse é um caso de uma empresa que viu seu lucro operacional crescer na mesma linha do crescimento da sua cotação. O lucro das operações acompanhou a cotação. Ela continua barata. Em outras palavras, tá? Uma ação pode disparar e continuar barata. No caso da Petrobras também. Ela pode despencar e ficar cara quando o lucro operacional cai mais do que a cotação. Por que isso é importante entender, tá? Porque não é só você comprar uma ação e se ela subiu eu vou vender. Não, você tem que ter método, tem que saber exatamente o que fazer para vender uma ação depois que tu compra e para comprar. Me leva para a seguinte pergunta: Ramiro, quando comprar uma ação barata e quando vender uma ação barata? E aqui existem duas coisas que nos fazem vender ações. Primeiro, é quando a gente vende uma ação específica. A gente tira uma ação da carteira para substituir por outra. Esse é um fenômeno que a gente chama de rebalanceamento intraclasse, que tem 2 passos, né? No primeiro, a gente monta a carteira das ações mais baratas da Bolsa. Segundo, de 3 em 3 meses, a gente olha para o ranking atualizado e aquelas que não estão mais entre as mais baratas, a gente vende para comprar aquelas que entraram como as mais baratas, como se fosse mais ou menos assim. Nesse desenho
aí explicando o rebalanceamento intraclasse. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de vender uma ação específica para comprar outra. Mas tem também outro fenômeno quando a gente vende todas as ações, um pouquinho de cada, ou, né, no caso, nossos clientes aqui de Wealth do Clube, o fundo de ações, ações mais baratas da bolsa, que a gente disponibiliza para eles, a gente chama de rebalanceamento extra classe. E funciona da seguinte forma, vou dar um exemplo, tá? Você desenha uma carteira ideal para ti, digamos que seja 50% ações brasileiras, 50% norte-americanas. Você é um investidor extremamente arrojado, só tem ações na carteira. Aí monta a carteira e passam-se 3 meses e ela fica assim. Ganhou um peso muito alto em ações brasileiras, saíram de 50% para 65%. Quer dizer, bolsa subiu muito, bolsa norte-americana caiu ou ficou no 0 a 0. E aí, o que a gente faz? A gente vende um pouco de todas as ações para rebalancear a carteira. Trazer ela da composição misturada, essa aqui, né, 65-35, para a composição ideal, 50-50 em cada. E é isso aqui que a gente faz para os nossos clientes de Wealth. A gente ajuda eles a montar uma alocação ideal, a fazer novos aportes, a selecionar ativos baratos e a fazer o rebalanceamento. Serviço sob medida para quem tem um patrimônio maior e não tem tempo ou não quer ter tanto tempo investido no mercado, quer liberar tempo para focar no trabalho, na família, nos hobbies, ou ainda não se sente tão seguro de tomar decisões sozinho e quer ter uma segunda opinião, quer ter alguém do lado ajudando a saber quando comprar e quando vender. Se esse for o seu caso, você pode conhecer o serviço de Wealth, uma sessão gratuita de análise e diagnóstico da sua carteira. Está colocando à disposição para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e interesse em nos contatar. Para isso, basta preencher uma rápida aplicação. Vou deixar o link aqui, a gente vai analisar suas respostas. Se a gente achar que você pode se aproveitar da nossa análise, que muito provavelmente acontece para quem tem patrimônio maior, né? 500 mil reais, 1 milhão, 5 milhões ou mais, vai te contatar e agendar essa sessão. Dito isso, vamos lá para a quarta ação barata. Falando de uma ação aqui que entrou em junho, então ela é a estreante ali na lista das ações mais baratas da bolsa. Em junho ela tinha um earning yield de 30,45. De lá para cá, o resultado foi bem interessante, né? Subiu 38%, ainda mais com os dividendos considerados na conta, subindo aí 62% ao longo do ano e estando atualmente com um earning yield de 20,6%, que é a empresa Premier, de código PRNR3. Se você quiser seguir aqui no YouTube, vendo outros vídeos do clube, esse aqui eu recomendo demais. Se você quiser conhecer melhor a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que eu usei como base para citar essas 4 ações do vídeo, pode baixar esse e-book gratuitamente e conhecer outras 6 ações muito baratas hoje. Por hoje é isso. Grande abraço e até mais.